Começa esta edição do Gazeta Rural mostrando que no sertão do estado, a criação de abelhas sem ferrão tem gerado renda para diversas famílias. A produção desse tipo de abelha é bem menor do que as demais espécies, mas o valor do mel no mercado é bem maior. As terras sertanejas também atraem as abelhas. Na flora da região, elas conseguem extrair o alimento necessário para produzir o mel e gerar renda para centenas de famílias. Na zona rural de Água Branca, no sertão alagoano, existem pelo menos 8 espécies identificadas de abelhas nativas, chamadas de melípulas ou melipônias. Uma característica que diferencia esses insetos das espécies exóticas, como as abelhas europeias e africanas, é que estas não têm ferrão. Por isso, Sebastião não precisa usar roupas especiais para cuidar dos insetos. Tião, como é conhecido, cria abelhas uruçu. Elas são menores e tradicionalmente criadas assim, em troncos de madeira. Recentemente, estas caixinhas feitas também de madeira foram introduzidas para facilitar o manejo, proteger e poupar a natureza. Cada uma delas pode abrigar cerca de 1000 abelhas. A vantagem é que as caixas podem crescer para cima, se o criador assim desejar, e as abelhas vão se reproduzindo ali dentro, dividindo o espaço com a produção de mel. As abelhas ficam agitadas assim porque a gente está atrapalhando o trabalho delas aqui. É por aí, Tião? É exatamente, isso aí mesmo. Elas não atacam não, né? Não atacam, elas só cercando. Fica só cercando. E por que a opção pelas abelhas sem ferrão? Elas produzem menos do que as abelhas com ferrão, chamadas de apis. Mas o mel que fabricam tem mais valor de mercado. Por ano, hoje, a gente já chegou a tirar de 10 a 11 litros. Só nessas pequenas que a gente tem. É um ganho. É um ganho. A 150 dá 1.500 conto. Seu Benedito, mais conhecido como Bené, cria 6 espécies diferentes de abelhas no quintal de casa, todas sem ferrão. Esta é chamada de abelha grude. A constituição dessa abelha, você tem crias mais velhas, são esses ovos aqui de cor mais clara. Aqui você tem crias mais novas, que são as crias, os ovos de constituição de uma cor mais marrom. E aqui em cima você tem potes de mel e potes de pólen. Você veja que a constituição dele é totalmente diferente do comum, né? Aí, se nós abríssemos aqui, só para vocês verem, o mel é um mel desidratado, parece com uma puxa, tem uma consistência totalmente diferente do comum. E ele bota nessas cápsulas. Tem também a abelha mosquito. Essa daqui supera tudo, melhor do que as outras. Problema de garganta inflamada, essas coisas assim, acho que é um verdadeiro antibiótico. Com a consultoria de especialistas, os produtores estão adquirindo conhecimento e aprendendo mais sobre cada espécie. Geralmente as melíponas, do grupo de melíponas, são a entrada de barro. Você vê que ela faz uma estria que é para se defender, ou seja, amedrontar o inimigo. No grupo, o segundo grupo, que seria o melípona também, só que mais conhecida como as trigonas. São abelhas menores, geralmente menores, e a entrada dela, se você perceber aqui, é feita de cera. A grude se encaixa nessa classificação. E o mecanismo de defesa dela é fechar à noite ou quando o inimigo vai atacar a entrada. Para fortalecer o setor, eles organizaram uma associação onde também recebem assistência técnica. A gente, como técnico, a gente tem um certo conhecimento já na área e a gente, assim, nós temos certeza que perca de abelha, qualquer espécie, que seja com ferrão, sem ferrão, isso é o que? Falta de assistência técnica. Qualquer pessoa que pensa em criar abelha, primeiro tem que se capacitar. E não é apenas uma capacitação só, você tem que estar sempre se capacitando, porque a gente está sempre aprendendo com as abelhas. As abelhas melíponas, do grupo das abelhas sem ferrão, são abelhas muito específicas para as árvores, as plantas nativas. Então, elas fazem a polinização perfeita dessas plantas. E, além disso, produzem mel, um mel de uma qualidade que é considerada, inclusive, medicinal. Além de criar as abelhas, seu Bené também fabrica as famosas caixinhas de madeira para uso próprio e para vender também. Uma forma de agregar valor ao produto mel. Sempre que aparece alguém que queira continuar
no ramo da apicultura, eu estou fortalecendo caixa. Isso vende para quem as caixas? Os colegas aqui da comunidade, quando tem um evento, eu levo as caixas e alguém de fora compra também. É assim. O talento de Dona Joana, conhecida como Nana, é voltado para a confecção de bordados, desenhos, pinturas. Ela faz objetos decorativos e lembrancinhas com o tema abelhas. Mais uma forma de fortalecer a cadeia produtiva do setor na região. Pano de prato, os pesos de porta, caneta em biscuit, chaveiro, crochê, as coisas assim. E o tema é abelha, não é isso? É abelha, é. Muitas das peças feitas pela artesã ficam expostas neste estande no Centro de Artesanato de Água Branca. Uma forma de divulgar a atividade e de obter uma renda extra com a venda dos produtos da cadeia produtiva, inclusive o mel. Que é permanente, é um local já que vai ficar diariamente aberto para que os produtores eles venham comercializar, para fazer disso um meio de renda, de emprego e renda. Sem abelha, a gente fica sem alimento. Quer dizer, ela nos dá alimento de uma maneira e dá o alimento que ela produz também, que é o mel. No sertão existem 11 associações de criadores de abelhas e 3 cooperativas. De acordo com o Programa do Arranjo Produtivo Local da Apicultura, o PAPL, em 2014, os 16 municípios sertanejos produtores de mel de abelha venderam mais de 54 toneladas e meia de mel, faturando mais de R$400 mil, considerando o valor médio de R$ 7,50 para o quilo do mel. O setor passa por um momento de reorganização. O que está acontecendo no APL da apicultura no sertão é que já é um APL, de certa forma, até antigo, mas tem esse pequeno problema na questão das casas de mel, principalmente de regularização, porque elas são antigas, muitas vezes não atendem o padrão exigido pelo MAPA, que é a fiscalização federal, ou a DEAL, que é estadual, e aí a gente está com um trabalho muito forte com os parceiros, até para criar um padrão que atenda essas exigências nas condições mínimas necessárias para que a gente venha superar esses desentendimentos que existem entre os produtores e a comercialização legal de mel. Para fortalecer a cadeia produtiva do mel em Alagoas, os apicultores reivindicam a criação de uma câmara setorial. Nós estamos tentando organizar a cadeia, principalmente ouvindo a base, que são as associações e as cooperativas, né? Nenhuma cooperativa nem associação tem uma casa do mel regulamentada, certo? No estado de Alagoas, se eu não me engano, só existem 2, mas no setor privado. Então não adianta a gente produzir e no final a gente não ter como escoar.